eu sou Márcia Lopes, escritora e coordenadora do Clube de Ficcionistas, e estou aqui para mais um episódio do Narrar Ficção, o videocast do Clube. O Clube de Ficcionistas é um coletivo de leitura e escrita focado na análise das obras literárias. Nosso objetivo é aprimorar as nossas próprias ferramentas de escrita, e para isso estudamos os aspectos formais dos mais variados tipos de narrativas, romances, novelas e contos. O Narrar Ficção é um projeto paralelo do Clube. Seu título faz menção à obra do nosso padrinho Luiz Antônio de Assis Brasil, A Escrever Ficção. Aqui buscamos aprofundar o debate, convidando outras escritoras e escritores para dar a sua visão particular de alguma obra que debatemos no clube. Já temos alguns episódios desse canal, convidamos todas e todas a assisti-los. Não deixem de assistir também aos vídeos gravados dos nossos encontros. Nosso convidado hoje é Alex Andrade. Muito prazer, Alex. Muito bom de ter você aqui. Prazer todo meu. Obrigado pelo convite de vocês, Fernando e Márcia. É um prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Olha só. Alex é natural do Rio de Janeiro, publicou os romances Antes que Deus Me Esqueça e Longe dos Olhos, e também os livros de contos A Suspeita da Imperfeição, As Horas, Poema, Amores, Truques e outras versões, além de livros dedicados ao público infantil. Suas narrativas curtas foram traduzidas em inglês, espanhol, francês e chinês. Em 2023, Alex Andrade foi um dos 20 semifinalistas do Prêmio Oceanos com o romance Para os que Ficam, editado pela Confraria do Vento no ano anterior. Em setembro de 2024, lançou o romance Meu Nome é Laura, que traz, segundo as palavras de Alexandre Vidal Porto, um livro sensível e comovente e muito bom de ler. Em 2025, Andrade irá publicar os livros O Gato que Lê, com ilustrações de Cris Tragante, pela Mireveja, e Tudo para Amar Você, pelo selo Aleia. Ambos serão lançados na Bienal do Livro do Rio de Janeiro em junho. Exatamente. A obra que debateremos hoje é A Cachorra, da escritora colombiana Pilar Quintana, lançada em 2017 e publicada no Brasil pela Intrínseca, em tradução de Lívia de Ursula. Desde muito cedo, a vida de Damares é marcada por tragédias e, apesar da companhia de Rogério, carrega uma solidão que talvez tivesse sido aplacada pelo filho que nunca conseguiu ter. Cuidar da casa de veraneio há muito abandonada pela família Arejas ocupa seus dias, mas não lhe traz conforto. Quando, num rompante, decide adotar a cachorra da ninhada de uma vizinha, Damares tem a chance de desviar um pouco o foco das tentativas frustradas de engravidar. A fêmea que agora circula pela casa modesta faz aflorar instintos protetores e violentos, emoções díspares e profundas que supostamente só poderiam ser despertadas pela maternidade. A força e a intensidade dessa relação alteram tão drasticamente as dinâmicas de sua existência que Damares já não sabe se a simples presença da cachorra fez sua vida ganhar ou perder, de uma vez por todas, o rumo. Vamos começar? Vamos começar, né? Debater esse livro aqui, li 2 vezes, né? Eu acho que vamos... Também li 2 vezes, a primeira vez eu li já há um tempo, né? Foi um livro que me chamou muita atenção pela história em si, porque parece muito simples, né? História de uma mulher que não tem um filho e de repente ela adota uma cachorra e aí essa relação se confunde ali com a relação da maternidade e a relação dela com a cachorra é incrível. Inicialmente você acha que é uma coisa muito simples, uma vida pobre, né? Muito pobre, muito humilde. E quando você vai aprofundando a leitura, você cai na teia que acontece dentro daquela família. E você imagina... na minha leitura, quando eu li a primeira vez, eu imaginei uma série de coisas. Por exemplo, eu achei que o Rogério ia matar a cachorra, teria acontecido alguma tragédia, iria acontecer uma tragédia, mas não, pelo contrário. Ele se torna até, vou dar um spoiler, né? Se torna uma pessoa terna, né? E o cerne da questão ali é entre a relação dela com a questão da maternidade. É isso que eu ia te perguntar agora. Que parece, né, desculpa, que é o tema principal da obra, é a questão da maternidade. Exato. Né? Mas, em vez de estabelecer uma relação entre a mãe e o bebê, de repente ali ela estabelece a esterilidade do casal e transporta o objeto dos desejos ali maternais para a cachorra, né, para Chile. E aí o que vimos na sequência é sobretudo a frustração de Damares por não ter suas expectativas de correspondência afetiva atingidas. Shirley simplesmente não se comporta como um bebê dócil.
Essa frustração é que leva a Damares a maltratar Chile, precisamente aquilo que ela critica em Rogério, que é o que você está falando. Então, assim, pegando esse gancho que você já foi dando pra gente, você concorda com essa interpretação? Em sua opinião, esse arco do personagem foi bem construído? Foi muito bem construído. Acho que ela, a Pilar, pegou essa questão da relação de uma mãe com o filho, que aí transportou para a mãe e a cachorra, né? Da Damares e a cachorra, porque o que acontece? Muitas vezes, dentro da família, acontecem essas situações. Você projeta num filho o desejo principalmente a filha, né? As mulheres. O desejo que a filha seja aquela filha, que a filha case com um homem especial, que a filha siga uma carreira, que a filha... E todo esse desejo você vê na relação dela com a cachorra. Então a cachorra, ela faz tudo ao contrário do que a Damares sonhava, de que um filho fizesse. E, óbvio, nós estamos falando de um cachorro, né? E que era livre. A cachorra é livre, ela convive com os outros cachorros. Quando ela foge e que a Damares fica dias procurando e tal, é uma sensação frustrante. Eu fiquei por várias vezes, sempre, meu Deus, o que aconteceu com essa cachorra? Porque pensando na Damares. E depois ela começa a ficar mais distante dessa relação e ela querendo que a cachorra desapareça e nunca mais volte. É muito louco essa costura que ela faz da relação do desejo, da maternidade de um filho. E aí, de repente, ela pega uma cachorra para criar, para adotar, para cuidar, como se fosse a filha dela. E, de repente, ela abandona esse desejo, essa paixão. E essa cachorra se torna uma espécie de... né, uma persona, um cachorro não grato, digamos assim. Então, isso me deixou muito impactado com a forma como ela escreve, na simplicidade do texto e a forma como ela coloca isso no papel. E muito legal. Eu acho o mais impressionante desse livro mesmo a simplicidade, mas por trás ali tem muita coisa. Muita informação. Alex, nesse livro, na Cachorra, a gente tem uma voz narrativa, né, a voz de um narrador, numa terceira pessoa onisciente. Quer dizer, a gente tem uma entidade, né, que narra, conhecendo o passado, o presente e o futuro das personagens e também o que acontece dentro da mente delas, né? É claro que, muito embora seja onisciente, ela foca principalmente na Damares, né? Tem essa focalização bem marcada, né? E esse tipo de opção estilística, né, do narrador em terceira pessoa, ele aconteceu muito no século XIX, né, no começo do realismo, por exemplo, e hoje ele não é sempre a opção mais escolhida para se contar uma história, principalmente uma história que está focada em uma pessoa, né? Mas caso essa narradora fosse a Damares, por exemplo, tivesse ela narrando em primeira pessoa, a gente perderia muito da complexidade dos personagens. Por exemplo, do Rogério, né? Que também tem um ato... Que é um personagem forte, né? Exatamente, que tem um arco, de transformação bem marcado. Inclusive, o Rogério, ele me parece que ele faz um contraponto com ela, no sentido de ele conhece melhor as leis da natureza, né? Ele sabe... Ele é um pescador, né? Ele vai para o mar e sabe quando que tem que ir, o que tem que fazer. E com o cachorro parece que ele... Com os cães parece que ele age assim também. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Como que você vê essa opção estilística da Quintana? A escolha da terceira pessoa. Você acredita que esse distanciamento da personagem favorece a trama ou a prejudica? E você consegue conceber essa mesma história, mas narrada por uma outra voz? Uma voz, por exemplo, da própria Damares? Eu acho que a forma como ela escolheu a narrativa, né, como narrar essa história, foi perfeita, porque ela fala de 3 personagens, né? Não só da Damares, mas da Damares, do Rogério e da cachorra. Então, eu acho que em primeira pessoa ficaria muito mais íntimo, a gente não ia ter esse distanciamento de olhar a Damares como essa personagem que acaba virando uma espécie de... Não é uma vilã, mas ela é uma antagonista da história. Ela se transforma, né? Então, eu acho que como narradora em primeira pessoa, talvez isso não funcionasse tanto como funciona, porque a gente consegue se distanciar da Damares, porque no início você tem até um afeto por ela. Você começa a criar um afeto, porque é uma mulher, né? Uma mulher desejando a maternidade e aquela tentativa, e gastando dinheiro para conseguir. Então, toda essa proposta de botar nessa terceira pessoa, nesse distanciamento, faz com que a gente consiga olhar a Damares, ver o Rogério
E criar também uma série de expectativas sobre o personagem dele, porque é um personagem forte. Mas eu particularmente esperei muito que acontecesse alguma coisa mais trágica, porque o Rogério sempre foi, né, um homem mais bruto, um pescador, um cara mais simples, mais rude, mais rústico. Então eu achava assim, ou ele vai acabar com essa cachorra de vez. Então, essa questão da terceira pessoa faz com que a gente fique, né, dentro da história junto com eles. Poxa, e quando é na primeira pessoa, é muito íntimo. É muito... Eu tô falando de mim, da minha história, e não dos outros personagens. Então, isso foi um modo assertivo da Pilar em colocar na terceira pessoa e com esses distanciamentos para a gente poder entrar dentro da história também, porque a gente acaba se tornando um personagem. Porque a vontade que tem é de pegar aquela cachorra e levar para casa, né? Então, isso que é o grande barato. Agora, como se transformou o sentimento dela, né? Como o sentimento fez... Ele estava aqui, ele vai fazendo assim, depois ele desce. E aí a gente vai acompanhando todo esse desenho, esse arco que você falou, do sentimento da Damares e também da perspectiva do Rogério. Porque, como eu falei, é muita expectativa, tinha muita expectativa de que alguma coisa fosse acontecer ali com o Rogério, e, no entanto, ele me surpreendeu. Pelas mãos dele, né? Exatamente. Ele me surpreendeu, a história me surpreendeu, porque depois eu fiquei mais encantado com ele, pelo gesto dele que ele teve, e a Damares eu fiquei meio assim, né? Eu falei, opa, né? Mas é isso, eu acho que foi bem assertiva. E também teve o fato da Damares, ela não ter conhecido o pai dela, ela viu a mãe se afastar aos poucos, então ela foi criada ali de uma forma diferente, né? E ela mesma cometeu maldades contra um ser indefeso depois de um dado momento da história. Já Pedrinho, vamos falar um pouquinho do seu romance, Meu Nome é Laura. Teve um pai afetuoso que tentava protegê-lo da agressividade do mundo, e uma mãe e avós que não cumpriram o estereótipo de protetores. Eu acho que o grande barato desse teu livro é que ele dá essa mudada nessa... Enfim... Tanto Chile, a cachorra, quanto Laura e o Pedrinho tiveram mães, depois de um certo tempo, agressivas. Não sei se eu posso usar esse termo, mas enfim. Chile, a cachorrinha, fugia da sua dona, assim como o Pedrinho ou Laura queria fugir de um mundo que não lhe aceitava. Ambos pareciam querer viver a sua liberdade, a sua natureza. A história de Laura e seu pai foi costurada no tecido da alma. A de Chile parecia seguir nesse sentido no início, mas de repente, né, tudo mudou. Como os afetos influenciam na construção desses enredos e como algumas linhas são cortadas, como no caso ou difíceis de serem rompidas, como no caso das convenções sociais, por efeito na narrativa. Sim. Sobre o Pedrinho, né? Na verdade, quando você falou sobre essa questão das mães, né? Eu acho que, na verdade, há uma questão de... Eu não estou preparada para ser mãe. Eu não sei ser mãe, né? Tem isso também. E isso, ok, tudo bem. Tá tudo bem. Como eu não sei ser pai. E tá tudo bem. Então, acho que essas pessoas, elas não estavam preparadas para isso. Talvez a Damares tenha tido mais sorte de não ter tido filho, porque ela talvez poderia agir da mesma forma com o filho, se tivesse um filho de fato. E aí, no caso da Heloísa, mãe do Pedrinho, Laura, ela também não estava. Ela tem um momento que ela diz, né? Eu não estava preparada. Então, quando ela se defronta com o filho e todas as nuances e problemáticas que vêm junto, porque não vem só... Não é um ser que você vai pegar, vai moldar, vai colocar desse jeito e vai ficar do jeito que você quer. As pessoas têm independência. A gente... Filho é para o mundo, né? Então, quando se constrói essa narrativa em que essa mãe, esse pai afetuoso, esse filho que precisa encontrar o mundo dele, que é natural, a gente nasce e a gente vai... Os olhos, a primeira coisa que a gente faz é abrir os olhos, né? Quando nasce, né? Então, já enxerga o mundo, ou não, né? Vê aquilo tudo, né, nublado, tudo muito nebuloso. As névoas, exatamente. Tem muitas coisas aí na narrativa que trazem essa questão da nebulosidade, das névoas e tal. Então, a narrativa, ela é construída exatamente com esse desenho para você ir encontrando o caminho dessas personagens, né? Nós temos aqui o Pedro, o Pedrinho, Laura e Heloísa. São 4 personagens, na verdade. Né? 3, né? E quando a gente vai trabalhar essa narrativa, eu acho que a Pilar também, ela teve essa preocupação de trabalhar isso, não dizendo muito, mas deixando com que as pessoas encontrem
essas imagens, essas histórias, mas sem dizer muita coisa. E aí fica tudo muito ali dentro. Então, essa questão da narrativa que não te entrega tudo, mas que entrega bastante e que você vai construindo, eu acho que é perfeito. Alex, a linguagem desse romance, né, da cachorra, ela me parece econômica e muitas vezes até simplista. Uhum. E uma característica dela são diálogos curtos e tradicionais, assim, no sentido de não ter grandes reflexões, digamos assim. E parece ser uma prosa de personagens desiludidos escrita em terceira pessoa, né? Já o seu livro, O Meu Nome é Laura, traz uma prosa poética e cheia de sentido, com palavras que todo o tempo nos levam para o mundo subjetivo, né? Em ambos os casos, né, tanto na cachorra quanto no teu, a gente consegue olhar em perspectiva para essa realidade que a ficção nos trouxe. Como você pode tratar essa questão da escolha do uso das palavras e da linguagem para transmitir a ideia de ambos os livros? Quer dizer assim, de onde você concebe que veio essa linguagem? Ela tem mais a ver com a história narrada, com o personagem, ou você parte disso? Parte de um projeto? Não, eu quero fazer um livro com uma prosa mais poética, e aí você procura histórias que se encaixem nela. Como que é o seu processo nisso? Particularmente no Meu Nome é Laura, eu optei pela questão da poética, porque o tema é um tema muito duro, é um tema muito atual pra caramba, né? E tem uma dureza muito forte, não é fácil. Não é fácil fazer essa escolha, a transição não é fácil. Para a família não é fácil, para a pessoa que está fazendo a transição não é fácil. Então, o que eu pensei? Eu optei pela poética, pela linguagem mais doce, mais suave, para desenhar essa história e isso se tornar uma coisa que você tem vontade de acolher aquela pessoa, porque é o que a gente precisa hoje em dia, né? Na vida normal, na vida real, a gente precisa acolher, e essas pessoas não são acolhidas, não são recebidas, elas não são bem recebidas no mundo. Então, isso foi proposital. Realmente, eu peguei essa questão, porque todos os meus outros livros são muito duros. Então, eu falei, cara, eu preciso fazer uma história que tenha essa realidade, mas que a gente possa ter um pouco de uma narrativa mais poética, que a gente possa abraçar o leitor, e o leitor tenha vontade de abraçar essa personagem. E eu acho que isso funcionou, de uma certa forma, porque se a gente for olhar na vida real, não é nada fácil, não é nada tranquilo, não é nada doce. O livro também não é nem um pouco doce. As palavras é que são poéticas, o desenho do pai com a filho, filha, é que é o poético. Ali é que tá, mas a história em si não é tão doce assim. É real, é muito dura, é concreta. Então precisava de poesia, senão isso é um livro, uma tragédia, né? A gente tem lido obras, assim, mais ou menos nessa temática, a gente encadeou algumas agora, né? E aí a gente vê em cada uma o Parque das Irmãs Magníficas, eu li outra transescrita da Camila também, a gente está lendo Neca agora. Vocês leram a Lana S. Porteiro? Também é uma escritora trans, ela é espanhola, né? Ela teve na Flip ano retrasado e é bem legal. Eu vou pegar essa indicação. Também é bem legal. E justamente a gente vê essa diferença. Outro que a gente leu, Nossa Senhora do Barraco, que também Sim, tem. maravilhoso. Maravilhoso. E assim, sempre tem um viés, mas tem alguma coisa muito dura em todos eles. E aí, lendo o seu livro, eu falei pro Fernando, demais, porque vai te trazendo para um lugar de afeto. E foi isso que eu senti nessa leitura. Essa vontade de acolher a Laura, o Pedrinho, nessa transição. É porque, na verdade, como existe também uma questão que eu não tenho lugar de fala, né? Eu não sou uma pessoa trans, eu convivi com pessoas trans, eu tenho na histórico na família, mas eu não posso falar sobre como uma pessoa trans, né? Pelo lugar de fala. Mas eu posso contar uma história que é a construção dessa identidade. E na construção dessa identidade, a gente traz o quê? A gente traz o olhar do pai, o olhar da mãe, o olhar do avô, da avó, da sociedade toda para construir. E aí a gente pega a Laura, porque a Laura está aqui, ela está recebendo todas essas informações. Tudo isso que vem tá chegando nela. E é ali que ela vai construir a perspectiva do futuro que ela vai ter, da personalidade dela. Então, essa construção de identidade
através dos outros personagens. Então, não é a história de uma trans, é a história da construção dessa identidade através do pai, da mãe, dos filhos, dos parentes, dos avós e da sociedade em si, da escola. O que, que a gente faz com essas pessoas? Qual é o caminho que a gente está levando para que essas pessoas possam ir? Talvez essas histórias sejam duras porque elas viveram isso. Né? No meu caso, eu só trago o que vem de informação para que essa pessoa se torne quem ela é. Muito bom. Bom, agora voltando para a cachorra, a gente tem uma evolução das cenas de uma forma praticamente linear. Como a gente estava falando no começo, parece tudo muito simples, com pequenas mudanças para um tempo passado, para explicar algumas razões da história e pronto. Contudo, a autora, mesmo com tanta simplicidade na escrita e um enredo também simples, consegue segurar a atenção do leitor. É aquele livro que você não consegue parar. Há uma complexidade na forma como o leitor o lê, porque o subtexto em torno dos personagens vai sendo construído à medida que a trama se desenvolve. O leitor acaba reflexivo e desconfortável diante da linguagem direta de Pilar Quintana. E também eu vou acrescentar que também a gente fica reflexível e desconfortável através da sua linguagem poética, não pela linguagem, mas pelo subtexto, né? O que você pode dizer dessa forma simples de contar uma história enquanto a narrativa principal corre silenciosa e paralela junto à natureza? Eu acho fantástico isso, porque conseguir fazer com que o que a Pilar fez é impressionante, né, Fernanda? Porque assim, o que acontece? Quando você começa a ler o livro, você acha assim, tá, uma mulher que não consegue ter filhos, vai tentar. Uma cachorra. E aí adota uma cachorra. E aí tem um marido que é um cara rude e eles não têm mais relação. Beleza, mas não é isso. Não é só isso. Ali tem todo um viés de um sentimento, de uma frustração, de uma tremenda dor dessa mulher, porque uma mulher que não consegue engravidar e que tenta de todas as formas e ver a amiga tendo filhos, ela sofre muita coisa. Então, por trás dessa simplicidade que a linguagem da Pilar tá ali no livro, você vai... Sabe, parece até que você vai desfolhando uma rosa e no final você encontra ali o botão. Então é muito louco isso, porque como é que ela conseguiu trazer toda essa nuance dentro de uma linguagem simples, falando de um lugar, de um vilarejo, quase uma ilha ali, né? Parece uma ilha. É uma ilha, né? E aí, aquilo tudo, então tem toda uma história, e tem a história também dos outros moradores que se jogaram no mar. Então, é uma vida muito dura e que ela vai trazendo numa linguagem que você... Qualquer outro leitor que não seja atento a isso, ele passa batido e vai falar, pô, livro chato pra caramba. Uma mulher que não conseguia ter filho e de repente adotou uma cachorra e depois ela não quis... Não é isso. Ali tem sentimentos, tem um ser humano ali. E isso é que envolve a gente. A forma como ela escreve envolve a gente porque a gente acaba sendo capturado por essa dor no início. E a gente fica muito... próximo da Damares, porque a gente fica assim, cara, coitada dessa mulher. Depois você vê a felicidade dela com a cachorra, e aí a Shirley o bebê dela. Depois você vê o distanciamento por uma série de frustrações que ela tem com o fato da cachorra ser do jeito que ela é, livre. Talvez a Damares gostaria de ser livre também, não consegue. E aí ela vive naquele relacionamento que ela dorme num quarto e o Rogério dorme no outro. Então, assim... E a cachorra tá lá, vivendo, livre, solta. E a cachorra é dependente dela. Quando se torna dependente, então é péssimo. Eu fico assim, caramba... Ela não aguenta mais essa cachorra. Então, é isso que é o grande barato. Eu acho que esses livros ganham muito mais o leitor, porque eles fazem com que a gente, mais atento, consiga perceber tudo que está acontecendo ali por trás. É muito legal. Alex, na cachorra, né, a gente, na minha leitura, parece que a gente tem um arco de perdição da Damares, né? A questão essencial dela é essa angústia, como você até bem colocou, né, por ser incapaz de gestar um filho, e a partir disso ela vai tentar domar a natureza de um animal e tratá-lo como um filho, né? Ou seja, sua questão muito íntima a coloca em choque com forças muito mais poderosas do que ela, né? E em todo o tempo ela lida com a culpa. Por não ser mãe, por não ter podido ser filha, por ter descuidado de seu amigo, né, o filho dos donos da propriedade, por não engravidar
e por não manter a sua relação, né, com o Aurélio. E a partir de um determinado momento, a natureza física se rebela contra ela, levando a um conflito emocional e até mesmo a matar a cachorra. A gente dá spoiler aqui, mas que estamos analisando a obra. Já lemos, né? Todo mundo já leu, gente. Quem não leu, leia. Tem outros vídeos de divulgação no YouTube sobre o livro, a gente está analisando aí. E por fim, ela mesma, né, a própria Damares, ela tenta se embrenhar na selva. Então me parece muito uma heroína cuja ubris, né, cujo exagero é tentar ser mais afetuosa do que é capaz. Uhum. E ela acaba se livrando do próprio objeto do seu afeto, né? Então eu quero tanto dar afeto que eu não posso nem ter ele por perto, senão vamos todos Mas isso é um perecer. ato de egoísmo, né? Porque, na verdade, o afeto que ela deu, ela queria receber em troca. Ela não suportou a liberdade. E da- quando Uma ela espécie não... de investimento. É um né, egoísmo que do caramba, né? É. Típico do ser humano. Exatamente. E aí, assim, me parece que tem até traços de Dostoiévski aqui, né? A partir do momento em que ela tem a culpa e a confusão mental, eles ficam muito presentes no texto, né? Eu acho muito interessante a cena em que ela não consegue tirar o cheiro da urina da cachorra dela, né? Aquilo fica impregnado nela, né? Me lembra até o perfume, né? Do Patrick Suskind, né? E no seu Meu Nome é Laura, ela também lida com a culpa, mas aqui é uma sensação imputada por terceiros. Ela, na verdade, quer viver aquilo que seria a própria natureza dela e não entrar em confronto com a natureza dela. Eu queria que você tentasse estabelecer um paralelo entre o tema da culpa nessas duas obras, na tua obra e na obra da Pilar Quintana. É a pergunta Sim. de $1 milhão. Aí. Caramba, É o verdadeiro trabalhar podcast. a culpa. Eu acho que na Damares essa culpa está muito presente, né? Por conta desse egoísmo que ela dá o amor e não recebe em troca. Eu não vejo a Laura com muita culpa, eu vejo a mãe. A mãe sim, né? A mãe com muita culpa por conta da sociedade, porque ela precisa mostrar para a sociedade por conta da religião também, que é muito forte. Então ela sente culpa porque ela não conseguiu trazer ao mundo um filho do jeito que ela esperava que fosse. Então, a Heloísa, ela é uma pessoa muito infeliz. Então, quando ela renuncia numa carta que ela não queria ter filhos, porque que ela teve, mas agora eu não quero mais, porque não é do jeito que eu quero. Não, esse filho não veio como eu queria que fosse. Isso é egoísmo? Isso é um puto egoísmo, né? Então ela vira e fala, não quero mais, nunca desejei ter filho, não sei o quê, babá. Então tem uma culpa muito grande. E quando ela. E essa relação dela com o filho ali é tipo Shirley e Damares. Porque estão convivendo ali no mesmo apartamento, na mesma casa. A Shirley entrando para deitar na mesma. Depois ela empurra. E ela, a Heloísa, vasculhando os armários pelos corredores, ouvindo o que está vendo do quarto, os lençóis da cama, vendo o que o filho está fazendo no quarto. Então, assim, eu não quero esse garoto, eu não quero esse filho. E a Damares, não quero esse cachorro. Então, é uma relação de culpa de ambas as partes. E tanto Shirley quanto Laura querem ser livres, querem viver, querem só ser o que eles são. E tudo bem, mas aí tem as mães, né? Que causam esse problema. Perfeito. Eu acho que a gente pode pedir uma indicação pro Legal, Alex legal. falar. Para quem escreve, assim, a gente é um clube de pessoas formado por pessoas que escrevem, querem escrever. Então, assim, o que você pode indicar para as pessoas, para que elas possam desenvolver, assim, os Tem elementos da muita escrita? coisa legal, né, sendo produzida, né? A literatura brasileira quanto a literatura mundial tem muita coisa bacana, contemporânea. Mas eu peguei um livro que eu gosto muito, que é esse aqui, da Analfabeta, da Agatha Christoph, que é esse livro. Ele tem 50 páginas. É, assim, surpreendente, porque eu li numa pegada. Fala da história dela, é em primeira pessoa. Então, é um livro que você consegue mergulhar na literatura dessa mulher. Ela é uma húngara e foi de 1940, já uma mulher, né? E agora o Brasil está conhecendo a Agatha Christoph. Então, ela tem a trilogia dos Gêmeos, que é o Grande Caderno, que também é muito bom, mas eu indico muito a Analfabeta, da editora Nós.
50 páginas que você mergulha na história dela, desde quando ela era pequena até se tornar uma mulher já adulta, em 50 páginas, e você mergulha junto com ela na história que ela vai contando ali. Então, assim, vale muito a pena para quem escreve, para quem é leitor, porque ela é fantástica. Eu fiquei surpreso porque eu li, pum. Não só porque eram 50 páginas, porque é muito complexo. Mas é porque o livro te carrega junto com ela, desde a infância até a história, porque ela fala muito da guerra, né, que ela conviveu com a guerra, e aí ela vai narrando toda essa história e você vai entender por que, que o livro se chama Analfabeta. Mas isso eu não vou dar spoiler. Ah, a gente queria. Não vou dar spoiler desse. Alex, muito obrigado pela conversa, muito obrigado pela indicação, muito obrigado pelo seu tempo. Parabéns. Muito obrigado. Pela sua produção, que é muito mais vasta do que a gente está mostrando aqui, né? Estamos apenas mostrando o teu último lançamento. Isso. Né? E gostaria de convidar também todo mundo a conhecer os nossos outros vídeos no clube. A gente tem diversas conversas com escritoras, com escritores sobre diversos assuntos e todos eles estão lá disponíveis gratuitamente para vocês. Curtam, comentem, compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, que gostam de escrever e de ler. E muito obrigado e até a próxima. Gente, muito obrigada. Eu vou falar para que leiam O Meu Nome é Laura, que é um livro que eu amei. Eu falei várias vezes pro Fernando durante a leitura que estou curtindo muito. E é isso. Então, e também a cachorra. Obrigado muito obrigada, também. Alex, muito obrigado pelo hoje. convite e pela parceria de vocês. Obrigadão. É sempre um prazer. Obrigada.